Então, bem-vindo a todos e a todas a este nosso encontro Vocacionados para a Missão. Ele tem o objetivo de animar, de suscitar, o florescer vocacional missionário dentro de nós. E o objetivo específico é preparar-nos, né, nós, vocês também, para um intercâmbio missionário. Como é que vai acontecer esse intercâmbio missionário? Quando for possível devido à pandemia. Esperamos que no ano que vem nós consigamos fazer esse intercâmbio missionário. Primeiro, nós temos que fazer um intercâmbio dentro do nosso próprio estado. Depois a gente vai começar passos mais longos, mais largos, né, de um estado para outro estado, de um regional para outro regional. E se Deus nos der asas para voar, também além fronteiras fora do Brasil. Alguém pode dizer, irmã, lá vai ser muito difícil. Bom, há 3 anos atrás, nós conseguimos enviar para a Tailândia 2 jovens aqui da nossa paróquia. Então, é possível sim, a gente tem que sonhar alto e ter asas também para poder voar alto. Então, o objetivo é intercâmbio missionário. Esse intercâmbio, como é que nós estamos pensando que ele pode acontecer? Vocês serem nós, né? Eu também faço intercâmbio, mas nós sermos acolhidos por uma família, e essa família vai nos dar a hospedagem, também a alimentação, a passagem nós vamos ver, né, como é que nós vamos fazer com a questão econômica aí das passagens. Mas o missionário, ele receberá, como diz assim, numa linguagem bem popular, o pouso e a comida, a alimentação, né, e uma cama para dormir. Agora, quanto tempo será de permanência desse estágio missionário? Pode variar. Nós pensamos assim, a início de 4 meses a 1 ano, mas aí os jovens disseram, não, é muito ruim ficar longe da família tanto tempo, a gente vai morrer de saudade, então nós não vamos mais fechar o tempo deste intercâmbio missionário. Vai ser no diálogo com quem vai receber, né? Então, nós somos sempre enviados por uma paróquia, por uma diocese, por um regional. Depende de onde nós vamos voar. E aí, então, é muito importante que vocês coloquem sempre nessa lista de presença aquilo que nós estamos pedindo. Daqui para frente, nós vamos ter lista de presença, porque vocês são candidatos ao estágio missionário, a esse intercâmbio missionário. E claro que nós vamos olhar também a frequência, né, de quem participa, a seriedade com que vocês vão levar para frente. O que nós pedimos do vocacionado? Participar de uma sala virtual 1 vez por mês. O horário nós vamos continuar das 14h30, né, por ser domingo, assim a gente já almoçou, quem não almoçou vai almoçar mais tarde, e vai ter sempre um convidado ou uma convidada que vai falar da sua experiência de missão. Talvez essa missão aconteceu dentro do Brasil, talvez aconteceu, né, fora do Brasil, ou talvez está próximo para acontecer. Então, hoje nós já tivemos vários convidados, vocês que estão entrando pela primeira vez, assistir no canal, depois a gente vai passar o link para vocês, dos outros, com as outras convidadas, que foi 2 jovens que estiveram em Moçambique. Muito bonita a experiência dela, de 3 anos, e elas são do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos, então, uma convidada, minha companheira de... É sempre assim, eu chego primeiro, depois ela chega atrás, né? E agora a missão nos uniu e a missão nos separou, mas nós estivemos juntas na Itália, na França não, ali não deu para a gente se encontrar, né, linda? Mas estivemos juntas também na África, um país que ela mesma vai falar para vocês. Então, hoje é o dia da vida consagrada, e foi por um acaso que nós escolhemos, né, essa data hoje. A gente vai ter um convidado por mês, e a disponibilidade da Lindomar é linda, como a gente chama. Ela é linda por dentro e por fora, tá bom? E aí a Linda aceitou hoje e caiu justamente no dia da vida consagrada. Então, minha querida irmã, da mesma família missionária que eu, seja bem-vinda, você pode começar. Enfim, e a gente vai conduzindo o encontro assim. Bem-vinda, Linda. Boa tarde para todos e todas.
É uma alegria hoje poder compartilhar com vocês a minha experiência, um pouco, né? Porque não dá para falar tudo da experiência na vida consagrada, na missão e da totalidade, da radicalidade da consagração na vida consagrada religiosa e missionária. Então, ela já falou o meu nome. Vocês estão ouvindo bem? Sim, linda, nós estamos ouvindo, então você já se apresentou, segura só um pouquinho, e nós vamos primeiro, então, fazer, antes de você dar início, um momento de oração breve, tá? Então, você fica com o seu microfone aberto, está dando um pouco de microfonia, né, o teu microfone. Vai ser oração agora? Isso, só rapidinho aqui que eu preparei. Você está vendo, linda, a oração? Linda Mar? Não, não estou vendo. Deixa eu ver. Alguém está vendo? Agora eu vi, sim. Tá, então vou voltar lá. Isso, então essa oração, tá vendo a oração ao Espírito Santo? Tá, linda? Vem Espírito Santo, sim. Isso, tá. Isso vai demorar um pouco, porque agora vai entrar, tá bom? Então, você pode rezar para nós essa oração ao Espírito Santo, linda Mar? Vem Espírito Santo. Vem com tua luz, tua força e tua paz. Vem, sem tua presença e graça, sem tua coragem e ajuda. Não estou vendo. Nós somos incapazes de atos e ações novos. Tudo fica sem vida. Vem, cria, transforma, ensina a sermos o grito profético e libertador do teu povo, de tua igreja. Vem, faze-nos penetrar na intimidade e profundeza das coisas. Vem e revela-te a nós para sermos fiéis testemunhas da vida e missão do Senhor. Vem e fica conosco. Amém. Agora eu peço que a Joana, você pode abrir o microfone e rezar para nós esta oração vocacional, por favor? Sim. Escuta-nos, Mãe e Rainha, roga teu Filho, dono da messe, para que mande operários e operárias para a sua messe, a fim de que todos os povos o conheçam e todas as gerações te chamem bem-aventurada. Mãe da divina graça, esperança do mundo, te suplicamos. Escuta a nossa oração. Amém. Obrigada, Joana. E agora sim, então, hoje é o dia também da Assunção de Nossa Senhora, essa festa tão bonita, e da vida consagrada também. Então, agora sim, Lindomar, você pode dar continuidade ao teu testemunho missionário. Então, eu me fui consagrada a Deus, né, com 23 anos, e fiz a formação em Curitiba, depois morei em São Paulo, 3 anos em São Paulo, depois fui para a Itália para estudar, completar os estudos. Depois fui destinada ao Chad, que é um dos países mais pobres do mundo, né? Os 3 mais pobres do mundo é o Chad, a Etiópia e o Sudão. E lá, o objetivo principal é o primeiro anúncio do Evangelho. O Chad é um país que a grande maioria são muçulmanos. E
Antes de ir para o Chad, fui na França para estudar o francês, porque a língua oficial do Chad é o francês e o árabe. Aí, como o árabe é de mais difícil para aprender, a gente escolhe o francês, menos difícil. Depois, o primeiro ano, a gente estuda a língua local, uma língua muito difícil também. Depois, eu fiquei 3 anos no Chad. Voltei para o Brasil, porque adoeci. Fiquei 1 ano no Brasil, depois voltei para outro país da África, voltei para os Camarões. Fiquei 2 anos nos Camarões, que é um país bem próximo do Chad. E depois eu voltei para o Brasil, porque também fechou a comunidade, aconteceu um problema, né, de perseguição dos Boko Haram. Não sei se vocês ouviram falar, terrorismo que aconteceu no país, e aí a gente voltou para casa. E fiquei na minha terra, no Pará, 2 anos, e atualmente estou no Maranhão. Vai fazer 4 anos que estou morando aqui. É uma cidade bem pequena do Maranhão, que se chama Serrano. Serrano do Maranhão. É um dos municípios mais pobres do Brasil também. Tem 7.000 habitantes aqui, onde eu estou. Bom, a apresentação, o que é mais precisa? Acho que tá bom, linda. Tá bom, né? Uhum. Depois, nas perguntas, eu vou explicar melhor para vocês. Então, agora a gente passa para a apresentação das fotos, é isso? Para mostrar, né, a realidade dos países onde eu estava, e depois... Não ia fazer umas perguntas? Não ia me fazer umas perguntas? Sim, então, a primeira pergunta é sobre a experiência de Deus no chamado. Não, depois, primeiro você fala para nós sobre a tua experiência cultural fora do Brasil, onde você esteve, e aí fala o que você destaca dessa tua experiência missionária fora no aspecto cultural. Primeiro essa pergunta. No aspecto cultural, a coisa que mais me marcou fora do Brasil foi mesmo na África, com os muçulmanos. Porque a gente tem um preconceito contra os muçulmanos, a gente generaliza a religião, como se toda a religião, né, do islamismo não prestasse, se fosse tudo negativo. E não é assim, né? Todas as religiões têm pessoas boas, tem pessoas que não são boas também na nossa, no cristianismo também. Quem dera se todo mundo fosse bom. E eu fiz uma experiência muito bonita com os muçulmanos. Até hoje tenho amizade com eles, mesmo no meu Facebook tenho uns 3, 4 amigos que ficaram, né, amigo muçulmano. O respeito deles, a solidariedade, a ajuda. Quando a gente tinha problema com o carro, muitas vezes eles nos socorriam. A gente tinha confiança de fazer compra no comércio deles, encontramos pessoas muito honestas. Me tocou muito também a disciplina que eles têm com a oração. Todas 4 horas da madrugada, a gente escutava eles fazendo a oração deles. A gente ia fazer compra no comércio, e quando dava meio-dia, o horário da oração deles, podia o comércio estar cheio. A gente tinha que sair, parava tudo para a oração. Era rápido, 15 minutos, eles colocavam os tapetes, faziam a oração, depois a gente voltava e continuava a fazer as nossas compras. Então, isso me tocou muito, me edificou também a ter mais disciplina, a ser mais coerente também com a minha religião. Outra coisa no aspecto cultural que me tocou muito na África foi ver a alegria do povo, porque eles vivem do essencial, muitas vezes doente, muitas vezes magro, que era visível no período da seca, quando faltava alimento,
a gente percebia como eles emaciam, muita doença, né? A malária e até a AIDS também, infecções, diarreia nas crianças, eram muitos problemas, mas a gente via um povo sereno, sobretudo nos Camarões. Eu não via estrada. Eu vou tirar a câmera porque a internet aqui está bem fraca. Vocês estão ouvindo? Tá bom, Lida. Sim, temos. Então, nesse aspecto cultural, me tocou muito na relação com os muçulmanos, a serenidade do povo. E, bom, esses dois aspectos aí que me tocou mais. Certo. E a pergunta agora é qual experiência de Deus dentro do chamado, no caso aqui, né, a vida religiosa? Bom, a nossa vocação missionária religiosa, nós somos baseadas, sustentadas por uma espiritualidade da totalidade. Nosso fundador dizia que se a gente não desse tudo, a gente não alcançava o objetivo, e a gente não ia ser feliz também, porque a gente só é feliz na entrega total. Então, nessa experiência missionária além fronteiras, foi que eu fiz a experiência da radicalidade total. Porque a gente viveu muito tempo em isolamento. Período da chuva, a gente não podia nem sair de casa, porque mesmo que a gente tinha carros bons, Toyota, né, com tração, mesmo assim as estradas eram impraticáveis. A gente não tinha internet, né? Para a gente que agora é viciado em internet, não pode ficar nem um dia. Quando eu fui para lá, eu já tinha contato com a internet, né, no computador. Mas lá ficava de 6 meses sem internet também, só quando a gente ia na cidade, que a gente ia lá ver os e-mails, algumas coisas mais urgentes. Então, a gente se desapegou da internet. E eu fiz a experiência profunda de Deus também na doença. Peguei várias malárias, até perdi as contas, peguei umas 7, entre 7 e 8 malárias, lá é uma coisa comum a gente ter malária. Todas as missionárias, depois que faz uns 5 meses lá, já começa. Aí eu comecei com 3 meses, eu já comecei a ter malária. E não é a doença, mas é a empatia da comunidade, do povo e da igreja que nos faz fazer essa experiência de Deus, porque quando a gente está doente, todo mundo se preocupa muito com a gente, cuida da gente, e a gente se sente protegida, se sente amada, se sente cuidada. E esse cuidado da comunidade, do povo e da igreja faz a gente sentir a profundidade do amor de Deus também. Então, eu fiz uma experiência profunda de Deus no período que eu tive febre tifoide. E eu não podia ser levada também, porque a estrada nesse período estava difícil. Então, graças a Deus, tinha uma irmã que era enfermeira na comunidade, sem exame, nada, ela intuiu que era febre tifoide e me deu os antibióticos, comecei a fazer tratamento com antibiótico, e ela tinha muita preocupação que eu morresse naquele período. Eu me lembro que tantas vezes eu acordava de noite, 2 horas da madrugada, e encontrava ela sentada, via ela sentada perto da minha cama. Eu acho que ela tinha medo que eu morresse. Mas eu até perguntei, será que eu vou morrer? Ela, que nada, tu pensa que a morte é fácil assim? ainda vai sofrer muito para morrer. Daí eu disse, não, mas será que eu vou ficar boa? Ah, tu pensa que só tu que já pegou tifoide? Aqui todas nós já pegamos febre tifoide, tu vai ficar boa sim.
E também as irmãs limpavam meu quarto. Nunca me esqueço, Beth, que a Beth limpava meu quarto, preparava sopa, preparava pizza, mesmo que não tinha material, fazia pizza só com trigo, inventava uns doces, e eu não queria tomar remédio, elas colocavam o remédio misturado na comida, misturado com goiabada, um bocado de coisa lá para eu poder engolir os remédios, o meu estômago não queria mais suportar tanto remédio. E o povo vinha também, queria me ver, elas não queriam que entrassem, porque eu já estava muito cansada, mas abria um momento também para receber o povo para me visitar. E assim era até nas malárias, sempre recebia e preparava até uma garrafa com chá, com biscoito, assim, que era para dar para as pessoas que vinham visitar a gente. Essas experiências de cuidado me marcaram muito. E outra experiência profunda foi nos Camarões, quando a gente teve que ser escoltada. A gente teve o conflito lá com o Boko Haram. Eles queriam que toda a população deixasse aquele território da área do Sahel, onde tem muito petróleo, para eles se apropriarem do petróleo. Então, eles aterrorizavam com homem-bomba, jogavam bomba, tudo, e sequestraram missionários, sequestraram chineses, franceses, italianos, e eles deram ordem para a gente sair de lá. E a gente insistiu em continuar, porque o presidente do país pediu para a gente ficar mais um período que eles garantiam a nossa segurança. Então, eu fiz a experiência de ficar mais de um ano com militares, né, nos protegendo da hipótese de sequestro. E essa experiência foi muito radical também, porque a gente colocou em risco a nossa vida, porque os militares eles não eram capazes de impedir isso. Os chineses foram sequestrados mesmo com a guarda de muitos militares. A gente tinha prudência, mas foi um período que a gente disse, olha, tudo isso é pelo Evangelho, é a radicalidade do Evangelho. Até que chegou o ponto, né, que por prudência também nós saímos, né? A gente fechou a comunidade e a gente teve que sair para não colocar em risco a nossa vida e a vida do povo. Por último, teve também a experiência da morte do meu pai. Porque quando a gente vai além fronteiras, a gente não sabe o que pode acontecer. E eu recebi a notícia que ele estava muito doente e eu decidi de vir, que eu queria ver ele, né? Encontrar com ele ainda pela última vez. Então, a gente comprou a passagem de avião, uma passagem muito cara, e assim, que foi comprada assim, em cima da hora, mas não deu tempo. Quando eu cheguei no aeroporto de Paris, quando eu liguei para minha família para perguntar como é que ele estava, a minha irmã falou assim, sem medir palavras, olha, tu tem que ser muito forte, nós já estamos indo no carro da funerária, ele já faleceu, mas a gente vai conservar o corpo para te esperar. Nossa, aquilo foi uma dor muito grande, um sofrimento, comecei a chorar lá, e eu tinha que passar o dia todo no aeroporto, porque a conexão, o voo para São Paulo só era à noite, então isso aconteceu 5 horas da madrugada, e eu tinha que ficar o dia todo no aeroporto, até à noite, para pegar a conexão. Então, eu lembrei que os padres xaverianos têm a casa em Paris. Aí eu fui, peguei o metrô e fui para a casa deles. Ah, mas quando eu cheguei lá, parece que foi um remédio também. Quando eu cheguei, a cama já estava preparada, meu quarto já estava arrumado, e eles me consolavam de todo jeito. E foi um dia assim que de muito cuidado também, que eu nunca vou esquecer. Depois foram me levar de tarde no aeroporto, e eu me senti sustentada, carregada mesmo, no momento que a gente não pode, né? Que a gente não tem força, a gente sente que os irmãos e as irmãs carregam a gente, né? Sustentam, me senti sustentada.
Obrigada, linda. Então, é bonito a gente ver como é que Deus... Fecha um pouquinho teu microfone, linda, agora, só para não dar microfonia. Isso. Nessa experiência que a irmã Lindomar contou, né? A gente pode destacar o quê? O cuidado de Deus. E como é que acontece esse cuidado? Através de pessoas que são próximas a nós, através do povo a qual a gente começa a fazer parte. Então, a gente faz parte assim, de uma grande família, né? A família de Deus, que um pouco a gente cuida do povo, outro pouco é o povo que cuida de nós. Isso é a beleza da missão, esse dar e receber. Quando o povo está frágil, a gente cuida do povo. Quando nós estamos frágeis, é o povo que cuida da gente. Então, essa experiência de Deus é que é belíssima, né? Que a gente sente igual como Jesus falou lá no Evangelho, né? Eu estarei convosco até os confins do mundo todos os dias. Eu acho que ouvindo a irmã Lindomar, a gente sente isso nessas palavras, né? Foram momentos duros, foram momentos bonitos, mas em todos eles ela destacou o quê? Esse cuidado de Deus conosco. Né? E eu participei de tudo isso que ela falou, porque a gente estava na mesma comunidade, bom, pelo menos parte dela, e era muito bonito ver essa providência de Deus que sustenta o missionário. E é graças também às orações de tantas pessoas que sustenta o missionário e a missionária quando está em missão. A fragilidade da missão acontece em qualquer lugar onde nós estivermos. Também aqui no Brasil, na nossa casa, essas fragilidades de doença, de coisas imprevistos que a vida reserva para nós, e que pode, assim, dificultar este nosso sim à missão. Mas o bonito de tudo isso, qual é o destaque da experiência? Deus cuida de nós sempre. E Ele nos dá condições de dar o sim cada dia, mesmo que às vezes é um sim no sofrimento por causa de coisas que acontecem conosco, ou que acontece com pessoas próximas a nós da missão, ou com os nossos familiares também. O bonito da oferta é essa, né? Quem vai em experiência missionária por uma semana, por um mês, pode acontecer assim, fatos que vai deixar em nós uma grande marca, mas é sobretudo esta marca de que Deus nos ama e nunca Ele vai nos deixar só. Não é isso, Lindomar? Agora eu vou passar aqui as tuas fotos e você vai mostrando, a gente vai contemplar também através dessa beleza, né? A tecnologia que nos permite mostrar através das fotos. Então, Linda, abre o teu microfone e aí você me diz se você está vendo a apresentação. Ainda não estou vendo. Vai chegar. Está vendo agora? Não. Não? E agora? Ainda não estou vendo. Não, peraí, deixa eu sair de novo, vou parar aqui. Enquanto aparece aí, eu separei um texto bíblico aqui que me marcou muito nesse período e eu gostaria de partilhar com vocês. Pode partilhar, Linda. É um retiro que eu fiz, que era até com um jesuíta. E ele pediu para a gente fazer a lista, como São Paulo fez. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 30, que São Paulo diz que, por causa do Evangelho, dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. Fui flagelado 3 vezes. Fui apedrejado 1 vez. Naufraguei 3 vezes. Passei 1 dia e 1 noite em alto mar. Quantas viagens com perigos em rios, perigos de ladrões, perigos por parte de compatriotas meus, perigos por parte das nações, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por estar entre falsos irmãos. Aí ele foi e disse, e vocês, o que foi que vocês já... Qual é a lista de vocês para ser missionário, para pregar o evangelho? Aí eu comecei a fazer a minha lista.
pelo Evangelho, peguei 7 malária, fui escoltada, caí 3 vezes de moto, atravessei um rio que tinha cobra e tive que pisar na lama, que morria de medo. Fui picada por escorpião, eu fui picada por um escorpião no Chad, mas graças a Deus não aconteceu grande coisa, porque eu tinha toda uma técnica lá que tinham me ensinado, não senti muita dor, mas levei o susto, porque no Chad tinha muitos escorpiões também. Então, eu não me lembro agora toda a lista que eu fiz, mas eu senti um orgulho, assim, não para me ostentar, não para querer me gabar diante de Deus, porque tudo é graça de Deus, é Ele que nos dá a força, nos dá a graça, mas a alegria também de poder oferecer um sacrifício pela missão, um sacrifício da minha vida, porque quando a gente se doa, em todo o conforto, né, sem ter que renunciar a muita coisa, sem ter que passar por muito sacrifício, tá bom, a gente faz a experiência de Deus também na alegria, não é só no sofrimento, não. Mas as minhas experiências mais profundas de Deus foi quando eu passei pelo sacrifício e pelo sofrimento. Bonito. Linda, você está vendo? Para mim está aparecendo. Já agora eu vi. Tá, então agora você vai falando. Espera aí que eu vou... Você está vendo? Experiência missionária, irmã Lindomar. Tá, coloquei na tela grande. Tá vendo? Sim. Só que está parado, experiência missionária. Isso. Ah, tá. Aqui nossos fundadores, o Conforte, que é o fundador dos Xaverianos, e esse aqui no cantinho aqui embaixo é o nosso fundador, o padre Giacomo Espanholo, e a Madre Celestina. Ele é um padre xaveriano e ela é uma leiga consagrada, já tinha 50 anos quando iniciou a nossa congregação. O padre mandou um cartão para ela na Páscoa e tinha só esse crucifixo aqui. E ele escreveu só uma palavra também, tudo, porque ela não queria, ela hesitava em aceitar, porque ela já tinha muita idade e ela tinha medo. Aí ela disse que ela já era leiga consagrada também, e foi depois que ela recebeu esse cartão com uma só palavra, tudo, que tocou o coração dela, e ela aceitou dar o início da congregação. Era em 1944. 44 ou 45? 44. 44. Aqui a minha primeira experiência fora do Brasil, na Itália, e eu estudei na Universidade Urbaniana com pessoas de 96 países, tinha na Universidade Urbaniana. Então, eu tive muito contato com os asiáticos, com africanos, e era muito simples a relação. A gente nem lembrava que a gente era de países diferentes. E aqui na França também, um grupo bem intercultural, também tem muçulmanos aqui nessa foto. A relação com os franceses também muito bonita. Por todos os lugares que eu passei, eu fiquei muito marcada pelo povo. Não generalizo nenhum povo mais para dizer, os franceses são metidos, porque a gente tem esse conceito, né, que os franceses eles querem ser melhor do que os outros, eles se acham mais bonitos, a cidade deles mais bonita, porque eles dizem mesmo que Paris é a cidade mais bonita do mundo. Mas eles, né, não são todos que têm esse jeito exibido. Em todo lugar tem gente exibido, né? E eu não generalizo mais nenhum povo, nenhuma religião, assim, porque eu ouço os outros falarem. Não, a gente faz a nossa experiência. Cada pessoa é única.
E aqui a África já foi falado também para pelos outros que deram testemunho aqui, que a África não é um país, a África é um continente, 54 países, é maior do que o Brasil, né? E a gente esteve em 2 países, no Chad e nos Camarões. Mas a realidade dos países da África do Norte, a África Central, é mesmo muito parecido. Realidade de muita pobreza, malária em toda a África, alguns países têm também conflito de guerra. Eu não fiz essa experiência de guerra, só da experiência de ser escoltada, mas foi um conflito que aconteceu nesse período lá, porque os Camarões não é um país que vive em guerra também. Aqui eu escolhi essa foto porque eu até falei para a Beth, os jovens parece que são igual no mundo todo. É muito simples, e os jovens, para mim, são mais criança do que adulto. Então, assim, no meio, né? Então, a relação com os jovens sempre foi muito simples, mais simples do que com os adultos. Mesmo que, às vezes, eles aborrecem a gente, às vezes, eles não têm persistência. Às vezes, eu marcava com eles, eles também não estavam. Só as crianças sempre estavam, as crianças e os adolescentes. Os jovens, às vezes, não estavam. Mas eles buscam proximidade, eles têm muita abertura, e também gosta de brincar com a gente, gosta de abraçar a gente. Lá também, mesmo que da cultura deles não era de ficar abraçando, de muito contato, assim, mas com jovens, sim. Aqui, a missão, então, nesses 2 países que eu estive, em primeiro lugar esteve o contato e a vivência com o povo, né? Então, aqui era um momento de pesca. Eu estive presente com eles em todos os momentos deles. Pesca, de roçado, da roça, um momento de caminhar em estrada, de fazer de 20 quilômetros caminhando junto com eles, mesmo que a gente tinha carro, mas fazia a experiência também de viver a vida deles. Comer da comida deles, que nem sempre era tão agradável para a gente, porque é muito diferente da nossa alimentação, é o sorgo, que tem só no sul do Brasil. Agora que estão trazendo para o norte também, o sorgo. Talvez vocês nem conhecem. Um tipo de milho que faz um cuscuz. Aqui é com as crianças, uma enxada, o cabo da enxada é assim pequeno. Até brinquei com a Beth, que a Beth queria fazer um cabo de enxada grande para eles, porque para não doer a costa deles. E eles disseram, não, que a terra do Brasil é diferente da terra deles, que a gente que tinha que se enquadrar no jeito deles, não eles que se enquadrar no nosso jeito. Aí, isso foi uma lição para a gente também, de não querer ficar ensinando técnica de agricultura para eles. Dançando com eles, aprendi a dança deles, não é difícil. Isso aí foi logo quando eu cheguei, eles foram me buscar na beira do rio, e um bocado carregam a bagagem da gente, e dão de presente galinha, galo, ovos, é aquilo que eles têm, frutas. Me vestia sempre como elas também, nessa próxima aí. Esse próximo grupo é das mulheres católicas, Femme catholique, em francês. Elas têm como espiritualidade a devoção à Nossa Senhora e também todos os ensinamentos da igreja. Eu não aprendi bem a língua, assim, eu diria que aprendi 30%, 40% só, mesmo com muito esforço, porque a língua local é muito difícil. Mas quando eu precisava falar só com as mulheres, que elas não conhecem o francês, era sempre com a tradução. Então, vocês veem, as 2 mulheres que estão aqui próximas de mim, elas estavam fazendo a tradução. Então, era um dos momentos difíceis para mim, porque quando elas vinham para partilhar a vida, muitas vezes a gente se comunicava só com sorriso, com toque. Eu entendia pouco de um discurso grande, eu entendia muito pouco, mas a gente se comunicava mesmo assim.
E eu pude também ensinar, mesmo que eu não sabia a língua deles, eu tive a oportunidade de ensinar, né, a doutrina, ensinar o que eu conhecia, partilhar a minha vida com elas, porque quando eu não podia, não conseguia falar, eu sempre conseguia alguém para fazer a tradução para mim. E aqui com as crianças era um momento de muita alegria. Tantas vezes, quando eu estava triste, quando eu estava cansada, eu estava sempre cercada de muitas crianças. E às vezes a gente ia tomar banho no rio. Esse rio é o rio Logone, e que separa o Chade dos Camarões. E a gente ia com as crianças e tomava banho, era muito divertido. E também do carro é uma das coisas que eu tenho muita saudade quando saía com eles, porque carro lá é uma novidade. Eram poucas pessoas que tinham carro, e às vezes o carro ia cheio. Eu viajei até com 30 pessoas nesse carro. O bispo até chamava a atenção que não dá, o carro não ia aguentar desse jeito, mas ele também não tinha controle. Quando ele chegava lá com o carro deles, eles entravam nem com um bastão para bater neles, não adiantava. Eles não tinha que fizesse eles sair de dentro. Então, no final, a gente ria, a gente se divertia. Eu ia com prudência, ia devagar e carregava todo mundo. Aqui, quando a gente ia fazer encontros nas comunidades, o momento da refeição, isso aí é a bula, que eu falei para vocês, né? Um cuscuz, a gente lava bem as mãos com sabão e depois todo mundo come pegando com a mão. E pega um pedaço e molha num molho que é feito com verdura, com carne de cabra, quando tem, ou então com peixe, ou no tempo das vacas magras é só com verdura mesmo, sem carne, sem peixe. Aqui também com a juventude, a gente fez experiência também de trabalhar na escola com jovens, eu ensinava o ensino da religião e tinha outras matérias como sexualidade, prevenções de doença. Essa experiência eu fiz nos Camarões, trabalhar com jovens na escola. Aqui é na roça. Eu disse que isso aqui não era para fazer pose, não. Eu trabalhei na roça mesmo com eles, porque era o único jeito de ganhar dinheiro, e eu queria incentivar eles a ter o dinheirinho deles. Para a gente, quando a gente fazia viagem para a cidade, a gente tinha que ter dinheiro para pagar a viagem, das nossas despesas. Então, lá não tem bingo, não tem, assim, como não é a estrutura do Brasil, né? Até quermesse era muito difícil da gente vender alguma coisa. Então, o jeito de ganhar dinheiro é plantando amendoim, gergelim, milho, verdura, e assim a gente fazia a nossa roça. Vocês veem esse pontinho branco aqui no meio, sou eu. Os nossos meios de transporte, né, quando a estrada era impraticável, era a moto. Então, a gente viajava muito de moto, fiz uma experiência muito positiva com os meus mototáxis. E a gente tinha nossos mototáxis de confiança, mas às vezes, quando a gente estava na cidade, eu não tinha como escolher, né? Eu, muitas vezes, peguei mototáxi assim, que eu nem conhecia, mas nunca fiz uma experiência negativa. Eles sempre respeitavam muito a gente e cuidavam, eu sentia um cuidado mesmo deles. Com os catequistas foi uma experiência muito bonita também, que me marcou, que é diferente também do Brasil, porque lá, para receber o batismo, são 4 anos de preparação. E o catecumenato não é somente a formação, não somente conhecer o evangelho, porque se eles não conhecem o evangelho, eles não passam de uma etapa para outra. Então, tem que conhecer mesmo. A cada mês tem uma prova e é escolhido 5 textos bíblicos que o catequista escolhe e eles têm que relatar o texto bíblico. No domingo, as mulheres que são analfabetas, elas proclamam a palavra, proclamam o evangelho nos mínimos detalhes, sem saber ler nem escrever. Isso não impede a elas de também proclamar o evangelho no dia da celebração.
na missa, ou então na celebração da palavra. Aqui, na cozinha, né, ajudando ela, para dizer que eu não participei de todos os momentos, então, também, quando eu ia preparar a bula, é difícil de preparar, porque olha o tamanho da panela, olha o tamanho das conchas. Quando era para encontro de muitos jovens, que às vezes a gente fazia encontro até com 200 jovens, e aí, então, precisava dessas panelas grandes. Elas sempre ficavam muito contentes quando eu estava no meio delas. Elas gostavam de me ensinar, tanto dançar, como cozinhar, como trabalhar na roça, todas as atividades deles, a alegria deles é ver a gente junto com eles, acolhendo eles do jeito que eles são. E aqui a experiência com militares também, quando eu viajava, né, atravessando o rio aqui, a gente, no começo, foi até assim emocionante de ser escoltada. O primeiro mês eu achei até interessante isso, mas depois a gente sente um peso mesmo. Era uma graça a gente ser protegida, mas não era fácil, né? Ter que viajar de moto, ter que viajar de carro, de canoa. Para onde a gente ia até para fazer uma visita a uma família, era com um militar perto da gente, com arma. Isso não foi uma experiência muito boa, mas teve também a experiência de Deus nisso também. E aqui caminhando, quando eles vinham de uma comunidade para outra, a gente caminhava, a gente carregava as coisas deles, e aqui é um pedaço da estrada caminhando junto com eles. Se alguém tirou a foto, eu achei muito bonita essa foto aqui. Assim, sempre com os militares. Por um período a gente era proibida de tirar foto deles, tanto que eu nunca postei nenhuma foto deles no Facebook. Aqui já, quando eu voltei para o Brasil, né, eu queria destacar que a matriz, né, a base da minha espiritualidade é a construção do reino de Deus. Então, isso nunca saiu do meu coração. Quando nesse período na África, a gente não tem que se meter com política, criticar governo, nada, porque é diferente daqui. Lá, a gente está num país estranho, então eu tinha muita cautela com isso. Mas voltando para cá, eu voltei novamente para os movimentos sociais. Não me basta só a pastoral. Eu sempre, além da experiência missionária, eu também estou envolvida com movimentos sociais. Obrigada, Lindomar. Então, agora a gente deixa a palavra para os nossos participantes. Se vocês querem... Desliga um pouquinho, Linda, teu microfone. Só para isso. Alguém gostaria de ressaltar algum aspecto dessa experiência da irmã Lindomar, ou até mesmo fazer uma pergunta, né, se nós não fizemos assim, ou mesmo ressaltar algo daquilo que ela falou. Então, vocês podem abrir o microfone, falar, ou escrever ali no chat também. Eu achei bem interessante, E queria até fazer uma pergunta. Eles perguntavam sobre o Brasil, como era o Brasil? Oi? O Paulo quer saber se eles perguntavam sobre o Brasil. Eles perguntam, a gente ensinei até um canto em português para eles. Eles têm muita facilidade para aprender línguas. E tem muita curiosidade, eles queriam vir para cá, eu disse, só que é muito cara a viagem. Mas eles faziam muitas perguntas, assim, são muito curiosos. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer outra pergunta? Vou ressaltar, né? A Thalita colocou que é uma experiência muito linda. Deixa eu ver quem que está com a Larissa. Por favor, minha linda. Oi, irmã. Então, eu queria saber como que foi a experiência da volta, como que a senhora se sentiu em relação a ter que deixar e voltar para viver essa realidade do brasileiro. Isso a gente tem que aceitar, de assumir, que é choro quando a gente deixa o Brasil, é choro quando a gente deixa a missão, faz parte. É impossível a gente não sofrer, a gente não chorar.
Porque, sabe, o amor, ele vem junto, né, com o sofrimento. Mas esse sofrimento é o que dá alegria. E a gente também nunca se separa deles. Eu tenho muito contato. O cozinheiro, um dia desse ligou para mim, que é tão caro, né? Tão cara uma chamada de telefone. A gente fica marcada para eles, eles ficam marcados no coração da gente. A gente nunca mais vai ser a mesma pessoa depois de ter feito uma experiência na África. É sim, dona. Eu fico aqui vendo as fotos também, dá um aperto no coração. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta ou ressaltar algum dos aspectos da fala da irmã Lindomar? Irmã, eu quero ressaltar quando a irmã Lindomar diz primeiro aí sobre a experiência, né, que ela fez da espiritualidade da totalidade, né? Eu achei muito interessante quando ela coloca assim, diante dos sofrimentos que ela apresentou, mas como que ela percebeu esse cuidado de Deus na vida dela, né? E foi cada vez mais sendo motivador, né? Não foi um sofrimento que paralisou. Então é um sinal, novamente, né, da esperança, a senhora já disse, de Deus que caminha conosco, mas também dessa entrega, né? Certamente essa preparação que ajudou a fazer essa entrega. E eu achei muito lindo quando a senhora disse aí por fim, ó, a alegria deles é se sentirem acolhidos do jeito que eles são, né? Porque de tudo, né? Por mais evangelizador, né? Eu percebi na fala da senhora, não sei se eu estou enganada, se tiver, a senhora pode se colocar. O estar, né, presente, convivendo com eles, vendo a realidade deles, talvez seja a grande evangelização, né? Então, por isso que eles se sentem acolhidos, né, e alegres do jeito que eles são. Então, me tocou muito isso, porque até na nossa realidade aqui no Brasil, pastoralmente, né, às vezes a gente fica assim muito inquietos, né, o que fazer e como fazer. E às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe, né, que é nos colocar junto com eles, né, primeiro para ser, eu não vou dizer como eles porque é quase impossível, mas assim, para fazer a experiência, beber da fonte que eles também bebem, né? Da realidade que eles estão. Então me tocou muito essas duas colocações da senhora. Obrigada, Joana, pela participação. E como a gente já está bem avançado aí no horário, Lindomar, as tuas considerações finais. Abre a câmera agora, mesmo que como você vai falar rapidinho, então pode abrir a câmera, acho que dá para a gente. Estão me vendo? Sim, linda, agora Sim. não. Abre de novo isso, agora sim. Então, as minhas considerações é que aqui também no Brasil, a primeira coisa que a gente precisa ter na pastoral, na evangelização, é um contato pessoal verdadeiro com as pessoas. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito de fazer reuniões, de dar formação, mas as pessoas elas têm necessidade de se sentir amada. Elas têm a primeira etapa, né, para chegar à experiência com Deus, é essa confiança, é esse amor, sentir, né? Às vezes a pessoa não fez essa experiência na vida, e através da gente ela faz essa experiência. Então, que a gente seja cada vez mais humano, cada vez mais atento, tenha cada vez mais empatia com todos, né? E também que a gente não tenha medo de colocar o pé na estrada, de fazer um sacrifício, de fazer uma renúncia, porque o próprio Cristo disse, a gente não vai ficar sem recompensa. Mas a gente não tem que fazer por isso, né? Por causa da recompensa. Mas a gente fazer porque a gente acredita mesmo. E porque nessa experiência de sair de si é que a gente se encontra com a gente mesmo, né? É que a gente se encontra com Deus, é que a gente se encontra com os outros. Está tudo interligado, né? Quando a gente se encontra
com os irmãos e as irmãs, a gente se encontra com a gente também, e a gente se encontra com Deus. Então, que a gente não tenha medo de se doar, porque mesmo que a gente está numa época diferente, mesmo que a vida agora, a vida consagrada, não sei, o jeito de se doar possa ser diferente, mas essa radicalidade pelo Evangelho nunca vai acabar, porque a palavra de Deus é sempre atual. Então, se a gente deixa de rezar, se a gente deixa de lado a palavra de Deus, então a gente vai ficar numa grande confusão. Então, que a gente nunca se esqueça de meditar a palavra todo dia, assim como a gente tem que se alimentar, que a gente tem que comer todo dia, a gente também tem que se alimentar da palavra de Deus todo dia. A gente precisa conversar com Deus, nem que seja 15 minutos todo dia. Isso. Quem puder abrir a sua câmera, só para fazer um print da tela, dê um sorriso bonito, rapidinho, não vai doer nada. Isso, só para eu fazer um print da sala. Sorrindo todo mundo, quem pode, né? Obrigada, Rafael. Quem mais vai arriscar abrir, que já vou fazer a foto, hein? Isso, tá bonito, Matheus. Os homens são mais corajosos, mais paciência. Oh, obrigada, Tainá, que linda. Quem mais? Mais um? Essa minha filhada ela não abre porque ela não penteia o cabelo, gente. Daí nunca pode abrir a câmera. Te entreguei, viu? Muito bem. Ok. Deixa eu ver se a foto saiu bonita. Espera aí, antes de você ir embora. Deixa eu ver. Sim, saiu bonita. Então, muito obrigada. Deixa eu ir agradecer. Ah, espera, eu quero ler aqui no chat que eu achei bonito, que a Tainá colocou. História linda. Linda, fecha o teu microfone um pouquinho. História linda, irmã. Gostei muito quando você disse que vivenciou a experiência de Deus na dor, mas também na alegria. E acho que a Thalita disse: essa história me ensinou e me motivou muito. Então, que bom que vocês se deixaram também tocar, né, através da Lindomar, que é Deus mesmo que fala quando fala pela boca do missionário. E obrigada, então, a Larissa, a Joana, o Jailton, o Matheus, a Thalita, o Paulo César, a Tainá, o Rafael, pela presença nesta nossa sala virtual. Mês que vem, sempre no terceiro domingo, deixa ali na agenda. Se vocês tiverem um encontro com alguns jovens do grupo, chama eles também para a sala virtual, que faz bem nos alimentar do testemunho missionário dos missionários e das missionárias. Então, um beijo no coração de cada um. Vocês continuem aí sorrindo, que eu vou parar aqui a nossa gravação e agradecendo a todos vocês pelo dia de hoje. Então, você que vai assistir essa gravação depois, também o nosso muito obrigado.